Matrizes da Gastronomia é inspirado num projeto chamado Memória do Futuro, que está sendo implantado em Ubatuba e pelo mundo, pela empresa Dialeto, do jornalista Vito D'Alessio. As conversas aqui nesse podcast são baseadas em lembranças e vivências de pessoas de Paraty e conduzidas sob a narrativa da gastronomia local. Agradecimentos a Dialeto Documentários pela parceria e incentivo às iniciativas do Instituto Paratiano. Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui hoje com mais um episódio do podcast Matrizes da Gastronomia de Paraty, que é esse espaço onde a gente entrevista, conversa com pessoas que fazem parte do cenário cultural e gastronômico aqui da cidade. É um jeito que a gente tem aí de fazer uma memória para o futuro, de marcar todas essas lembranças de uma Paraty do passado e do presente para o futuro. Essa é uma iniciativa do Instituto Paratiano. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial e é difícil para mim entrevistar essa pessoa porque, na verdade, a gente tem um contato diário aí e ele tem uma frase que é assim: o óbvio precisa ser dito. E aqui hoje eu não posso me esquecer disso, porque, na verdade, a gente já sabe tanto das coisas um do outro que eu tenho que ficar muito atenta para não perder de perguntar aquilo que realmente é importante. Coisas que de repente a gente acha que é óbvio e não são óbvias, né? Bem-vindo, Casé, aqui ao podcast Matrizes da Gastronomia. É um prazer estar com você. Você que vai falar um pouquinho da sua vida de Paraty, de paratiense e também dessa arte de fazer a cachaça. Olá, né? Vamos tentar mostrar para as pessoas todo esse jeito de fazer cachaça diferente que Paraty faz. Você acha que a cachaça de Paraty tem um jeito diferente de ser feita? Bom, eu acho que tem sim, tem um diferencial. E esse diferencial, ele é na fermentação, né? O jeito de fazer a fermentação, o jeito de lambicar, né? Isso é cada lugar tem o seu jeito. Eu acho também que Paraty tem uma influência muito grande do clima, né? A gente está na Mata Atlântica, mas na beira do mar. Isso dá uma diferença grande. A gente tem muita umidade aqui, isso acho que interfere na fermentação. Lógico que nos últimos 20 anos evoluiu muito a questão de fazer cachaça, né? A evolução antigamente a fermentação era na madeira, né? Num cocho de madeira. Hoje não é mais permitido isso, hoje você tem o inox. Então é um equipamento que deixa todo o processo muito mais limpo. Isso melhorou muito a cachaça do Brasil e a nossa cachaça de Paraty. Mas eu acho isso, acho que a cachaça de Paraty é uma mistura de tudo, né? Desse jeito de fazer, né? Dessa história, do envelhecimento, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O Brasil está evoluindo muito nessa coisa das madeiras brasileiras. Então, eu acho que é isso. Acho que Paraty faz sim uma cachaça ainda muito diferente do resto do Brasil. Olha, eu aproveitei só o gancho que você estava falando sobre a diferença da cachaça de Paraty, para você falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente falar mesmo de cachaça, eu queria contextualizar um pouco, porque como você começou e tal. Mas eu queria falar, gente, também que hoje é sexta-feira e tá um tempinho bem chuvoso aqui em Paraty. A previsão do tempo é de chuva pra caramba. Então, se vocês escutarem aí um pinguinho caindo, é da chuva, porque a gente está aqui dentro da Caiçarinha, que é uma lojinha que a gente tem anexa ao Banana da Terra. E a porta está aberta, as pessoas estão passando, então tem um zum, 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 e a chuva com certeza vai fazer parte aqui desse cenário de hoje, tá? Bom, Casé, eu quero saber como é que você teve a ideia de fazer cachaça, né? Porque assim, quando eu te conheci, na verdade, eu era repórter, você estava plantando maracujá, aí estava nascendo o Banana da Terra também. E você aí inventou a tal moda de fazer cachaça. Como que aconteceu isso? Bom, acho que assim, antes de falar como aconteceu, tem que contextualizar uma coisa. Todo paratiense, nascido aqui há 4, 5 gerações, em algum momento tem algum parente que já fez cachaça.
né? E assim não é diferente comigo. E cachaça está, assim, todo mundo frequentava alambiques e meu pai tinha um sítio do lado, né, da antiga Muricana. E é o sítio onde a gente faz cachaça hoje. E aí o que acontece? A gente brincava na Muricana, né? 12 anos, 10 anos, a gente ia para lá e ficava lá na Muricana. E a Muricana fazia cachaça, né? Então aquele cheiro, aquele lugar, né, todo o ritual de fazer cachaça, e aquilo ali sempre foi muito fascinante para mim. Primeira vez que eu tive um contato mais próximo da cachaça foi na Feira de Ciências, no Sembra, né? Que eu decidi que eu ia fazer cachaça no tubo de ensaio. Não saiu uma cachaça, saiu mais ou menos um álcool lá, mas saiu, né? E, bom, de lá para cá a gente sempre que possível a gente ia na Muricana ali, observando, e eu achei que era uma maneira legal de ter alguma coisa fazendo na zona rural, que eu sempre gostei de sítio, sempre gostei de mexer com terra, e ali foi se construindo. Quando a gente estava lá no Banana da Terra, o Dom João, né, o Dom João de Orleans e Bragança, tinha um alambique antigo e era muito amigo do meu pai, e a gente foi conversando e ele me propôs, você não quer fazer cachaça, você não quer ser meu sócio, você não quer ir lá no alambique e ver se dá para reconstruir, porque ele tinha parado, estava uns 2 anos parado, e a gente foi para lá. E no primeiro momento achamos que fizemos um grande negócio, mas depois a gente viu que o alambique era um alambique muito antigo, precisava de muitas adequações, mas eu trabalhei lá durante 4 anos e aí dali surgiu a Paratiana, que aí, né, depois evoluiu para o que a gente tem hoje. Então o começo foi mais ou menos assim. Mas você teve também um tio que fazia cachaça, que era o seu Aníbal, né? E o seu Aníbal era próximo também, era uma pessoa muito querida, né? Então, o tio Aníbal é irmão do meu avô, né? Então era um tio-avô que também fazia uma cachaça lá no bairro do Curisco. E era uma pessoa que a gente também tinha uma proximidade. De vez em quando eu ia lá no alambique dele. Então, assim, como eu falei, né, todo mundo que nasceu aqui há mais de 3, 4 gerações, tem sempre um parente que fez cachaça. Então, também era uma pessoa que influenciou. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre essa coisa do aprender a fazer cachaça, né? Porque na minha memória vem você, a gente tinha até tanto eu gostava quanto você também, a gente tinha um gravadorzinho onde eu ia entrevistar pessoas e você também, e você começou conversando com pessoas, lá de trás, que faziam cachaça, que eram alambiqueiros antigos de Paraty, né? Como é que foi essa busca, né? Depois a gente vai falar do que chegou hoje, mas lá no começo você foi atrás, entrevistar pessoas, como que era feita a cachaça, não era isso? Então, eu tenho um defeito grande, que quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu fico martelando isso. Você sabe bem, fico martelando isso 24 horas. Então, assim, enquanto tem gente que vai buscar uma consultoria, tem gente que vai, né, buscar apoio, eu tento mesmo entrar na história, né? Eu tento, lógico que você ter acesso à informação, a um meio acadêmico, tudo é importante, mas eu sempre achei muito importante a gente tentar buscar a história da coisa. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a pensar em montar um alambique, comecei a ver isso, eu comecei a entrevistar os mais antigos, né? Porque, assim, Paraty já teve uma história grande na cachaça, né? Nós já fomos os grandes produtores até do Brasil, Paraty é sinônimo de cachaça. E eu comecei a falar, peraí, mas ainda tem muita gente viva em Paraty que fez cachaça. Então eu fui entrevistar os alambiqueiros antigos, os donos Seu Nezinho, Casimiro. Seu Nezinho, seu Casimiro de Barro, seu Zé Carvalho, Pedro Peroca. Tudo isso eu entrevistei. Eu entrevistei o seu Ormino lá na Praia da Quita. Bom, e aí a gente começou a fazer todo esse... E a entrevista era uma entrevista para
ficar registrado, mas também para saber como é que eles faziam a fermentação, né, qual era a dificuldade da época, porque imagina, hoje fazer cachaça não é fácil. Fazer cachaça lá atrás, né, a gente está falando de essas pessoas que eu entrevistei, eram assim, faziam cachaça em 1930, 40, 50, então não tinha o que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje, né? Então assim, foi muito interessante ver também os problemas que eles enfrentavam, né, e como eles enfrentavam. Por exemplo, por que fermentava em dornas de madeira? Ah, porque isso é melhor, isso era tradição? Não, porque não tinha aço inox. Ou se tinha, era uma coisa fora da realidade deles, entendeu? Então isso tudo a gente foi entrevistando e foi muito, muito interessante, né? Ver como é que eles faziam tudo. A cachaça no Brasil, de um tempo para cá, né, ganhou um outro status. A gente sabe que o próprio acompanhamento do Ministério da Agricultura, né, para o desenvolvimento do setor tem sido bem presente. E aqui em Paraty não é diferente, né, porque a gente que acompanhava os alambiques antes e hoje, e eu não estou falando só da paratiana, mas de todos mesmo, né, porque houve um desenvolvimento. Você está falando aí da fermentação, das dornas e tudo. Tem todo um processo que foi sendo incentivado pelo Ministério da Agricultura. Da época que você fez a entrevista com esses senhores, para hoje, muita coisa mudou, né, Cazé? Não, mudou tudo, né? Eu acho que, assim, Paraty teve uma oportunidade que eu acho que poucos municípios do Brasil teve. Assim, teve algumas parcerias, primeiro uma criação de uma associação. Depois dessa criação da associação, a gente teve aí uma ajuda do Sebrae, foi importante, auxiliadora, e teve um grupo de pessoas que gostavam da cachaça, então teve ali assessoria, tudo. Depois entrou o Ministério da Agricultura, começou a normatizar, né, essa produção de cachaça, porque antes era muito rudimentar, não tinha legislação, não tinha muito parâmetros, né? Então assim, era uma coisa que era feita... Graduação alcoólica, não tinha regulamentação de graduação alcoólica, de nomenclatura. Antigamente não existia o nome cachaça. Era pinga? Nem pinga, era aguardente, cana, caninha ou aguardente. Então assim... era isso que o Ministério da Agricultura, que tinha na lei, né? Então, que permitia colocar nos rótulos. Depois, com todo um trabalho de legislação, o Ministério começou a botar parâmetros. E isso foi muito importante, porque começou a dar qualidade para a gente seguir aí, né? Melhorar a qualidade da cachaça. E aí, com esse aperfeiçoamento da legislação, também deu um parâmetro para todo mundo melhorar, né? Então assim, por que tirou-se a dorna de madeira onde faz a fermentação, onde fazia a fermentação, dorna de madeira, botou inox. Com isso, o ambiente ficou mais limpo, né? Ficando mais limpo, a fermentação ela fica melhor, né? Então tudo isso foi melhorando. E Paraty foi pioneiro em outras áreas também, né? Então assim, o Ministério abriu espaço para conceder a IG, Identidade Geográfica. O que é isso? É a característica do produto diferenciado. Então Paraty foi primeira região do Brasil a obter essa regulamentação. Então com isso, aperfeiçoa cada vez mais. Também sofremos fiscalização, né? Então assim, quando você vira referência, é um lugar que todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer, mas é um lugar que é muito mais fiscalizado do que os outros, que não tem legalidade, tudo isso. Então acho que Paraty deu esse salto. Agora, recentemente, a gente, né, Paraty também foi considerado DO, Denominação de Origem. Então isso é mais um reconhecimento que a nossa cachaça é feita de um jeito diferente e que tem uma qualidade superior.
Cazé, eu queria pedir para você falar muito rapidamente, assim, para as pessoas, muita gente não sabe, qual que é o processo de fazer a cachaça? Então, assim, tem a cana, né, aí moe, qual que é o processo? Rapidinho, assim, só para as pessoas que não sabem nada entenderem como que é feita, como que aparece a garrafa de paratiana. Então, cana plantada, vamos botar desse jeito, né, desde o comecinho. Plantou a cana, um ano depois, né, você já pode colher. Colheu a cana, tirou a parte de cima, né, aquela parte da folha que a gente chama de a cabeça da cana. Você moe ela, é um caldo de cana como as pessoas estão acostumadas a tomar na feira, né, com pastel. Então aquele caldo de cana, você vai fermentar ele, né? Então você cria levedura. A levedura nada mais é do que o próprio caldo da cana azedou, criou-se a levedura, e você, todo dia, você alimenta aquele caldo, né, aquela levedura, e depois de 24 horas, período de moagem, fermentou 24 horas, você vai destilar, né? Então, assim, você está na sala de fermentação, você passa para outra sala que seria a destilação. O que é destilação? Nada mais é do que uma panela de pressão. Você botou o caldo de cana fermentado depois de 24 horas, você vai botar ali e você vai destilar. Então, destilar, você aquece esse caldo, que é um alambique de cobre, que você vai destilar, você vai aquecer esse caldo. O aquecimento, é importante a gente dizer, ele tem que ser entre 90 a 95 graus Celsius, né? Porque se passar disso, começa a esquentar muito e passa, em vez de passar o álcool, vai passar álcool e água. Então o que a gente quer é só a parte do álcool. E aí depois tem uma serpentina, ela sai por um duto. Esse duto ele é refrigerado, então ele sai vapor e faz o trabalho de condensação, que é transformar o vapor em líquido de volta. E aí passa a ser álcool. Aí pinga. Aí pinga. Por isso que o pessoal falava pinga, né? E aí é isso, é pinga cachaça. Então, mas aí é um longo processo, a gente simplificou bastante. Tem alguns momentos muito importantes dentro desse processo e eu sei quais são, então eu vou apontar e queria que você falasse sobre eles, né? Então, assim, a qualidade da cana, qual a importância? A qualidade da cana é fundamental. Eu faço um discurso que algumas pessoas podem questionar, mas eu falo que a melhor cana é a cana limpa, sem terra, né, com menos resíduo possível. A doce, que ela tem que, quanto mais doce, mais qualidade você tem na cachaça. E a fresca, cortou, moeu. Se você tiver uma cana com esses três tipos essas três qualidades, você já começa fazendo uma cachaça boa. Depois vem o caldo, que quanto mais limpo esse caldo tiver, mais qualidade na fermentação você vai ter. O que é limpar o caldo? É você peneirar ele, né? Tirar os bagacinhos, né? Que ficam mesmo quando você moe a cana. Então, quanto mais você limpar, mais chance de você ter uma fermentação boa. Depois que você tem cana boa, fermentação boa, a destilação mais simples. Aí que tá. A gente falou da cana e depois tem um outro ponto que é a fermentação. A fermentação é um ponto importante dentro da cachaça. Por quê? O que acontece ali nesse momento e é uma preocupação durante toda a safra da cachaça, existe essa preocupação em manter essa fermentação. Queria que você falasse um pouco sobre a importância da fermentação. Então, a fermentação, quando você faz uma cachaça artesanal, do jeito que Paraty faz, e tem muitos produtores no Brasil fazem, essa fermentação ela é um ser vivo. Então, esse ser vivo, quando você não tem um controle químico, quer dizer, Paraty não usa nenhum tipo de aditivo químico, nada, é simplesmente natural, você tem uma fragilidade desse fermento. Esse fermento ele tem uma interferência muito grande do clima. Então, está frio, o fermento funciona de um jeito. Esquentou, funciona de outro. Então, tudo isso
a fermentação é um cuidado que você tem que ter com a fermentação. Então, aí tem muito do alambiqueiro nesse momento também, porque às vezes assim, se está morrendo o fermento, se está muito frio e aí não está levantando, o que que faz? Tem que alimentar, tem que ir controlando o açúcar do caldo, como que é? O que acontece? Imagina que a levedura, ela trabalha para você de graça e ela tem que, em troca, ela quer Comida. que ela seja alimentada, né, com uma certa frequência, né, sempre a mesma quantidade. Então, assim, o que acontece? Quando você tem um aquecimento, né, quando você tem um clima muito quente, se você bota muito açúcar, se você bota um caldo muito doce e muita quantidade, esse fermento pode sofrer uma overdose de alimentação, vamos botar desse jeito, né? E aí o que acontece? Ele vai ter uma variação, ele pode até morrer, ele pode até começar a vinagrar, e aí você acaba perdendo esse fermento. Então, como é que você mantém um fermento vivo sem nenhum aditivo químico, né? Alimentando ele no mesmo horário, né? Geralmente com a mesma quantidade de caldo, né? E agora, recentemente, lá na Paratiana, a gente está controlando a temperatura do caldo dentro da dorna. Isso deu também uma qualidade muito grande na nossa produção. Que é o quê? O fermento ele tem que trabalhar com uma temperatura de 28 a 32 graus. É que nem o nosso corpo, né? Se você tem, o nosso corpo ele funciona entre 35 e 36 graus. Com 37 você já começa a ter uma pontinha de febre. 38 você já está com febre, então tem alguma coisa acontecendo errado. E no fermento não é diferente. Se você conseguir manter o fermento com 28, 32 graus, esse fermento tem uma duração maior, ele trabalha mais folgado, né? Ele trabalha com mais vontade. Então a experiência do alambiqueiro é muito importante nesse momento de controlar o açúcar, de controlar a temperatura. E daí tem mais esse momento depois, né, que também exige uma habilidade ali do alambiqueiro, que é quando passa lá pela serpentina, que passa pelo alambique, onde você identifica o começo da extração, quando você começa o dia ali fazendo a sua cachaça, que vem o primeiro líquido que sai, que é um líquido que geralmente é chamado de cabeça, né? Não é isso? Conta um pouquinho sobre isso também, que precisa ter habilidade para identificar e para cuidar desse momento, não é? Então, vamos lá. Cachaça artesanal é diferente da cachaça industrial. A cachaça industrial, ela não tem esses 3 estágios, cabeça, coração e rabo. Certo? Por quê? Porque ela é feita também num destilador diferente. Então, vamos falar da cachaça artesanal, que é o que a gente faz aqui. A cachaça artesanal, ela tem esses 3 estágios. Então, a cabeça é o primeiro líquido que sai. Então, você, depois de todo esse processo, de moeu a cana, fermentou, você vai jogar o caldo, botou o caldo dentro do alambique, né, da panela. Esse primeiro líquido que destila, a gente chama de cabeça. Os primeiros líquidos aí, e aí tem uma variação pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15 litros, no meu caso, né, lá no tamanho do meu alambique, ele sai com muita coisa que é imprópria, né? Metais pesados, com ésteres, com aldeídos, então são coisas que fazem mal para a gente. Então, nessa parte, a gente separa do coração da cachaça. Como é que faz isso? O alambiqueiro começa e o cheiro e a borbulha dentro do balde é nítido. Então, assim, sai com um cheiro um pouco de éter, né, um cheiro diferente. Então, quando o cheiro muda e quando o líquido caindo dentro de um balde começa a fazer borbulha, ali virou cachaça. E o que você depositou nesse balde, ele é a cabeça. Então tem que ter uma coisa meio sensorial ali do alambiqueiro, é muito importante. Certo, e a mesma coisa é o rabo, que também, no final, essa destilação também
volta a ter resíduos. Isso. Depois dessa separação desse primeiro líquido que a gente chama de cabeça, começa a vir o coração, que é a cachaça boa, né? A cachaça que a gente usa para fazer todo o processo depois de envelhecimento. Então ela começa ali começa a destilar e no final da destilação o líquido continua saindo e esse líquido ele fica, quando ele sai de cristalino, fica leitoso e aí o cheiro também muda e o gosto também muda e a gente fala que é o rabo, que aí é uma que a gente chama de água fraca. Então o teor de álcool é muito pequeno e fica meio leitoso e esse cheiro também, então essa parte também é separada. Ô Cazé, antes de partir para a parte do envelhecimento, né, dos tonéis, das madeiras, que é uma coisa muito importante também, né, para dar ali a personalidade à cachaça, eu queria te perguntar, para 1.000 litros de cana, quantas garrafas de cachaça? Então, para 1.000 litros de caldo de cana, né? Isso. Para 1.000 litros de caldo de cana, você tira em torno de 12% de cachaça coração. De 12% a 15%. Então, a gente está falando de 120, no máximo 150 litros de cachaça. É pra muita 1.000 coisa, litros, né? 1.000 litros rende, então, 100, 112. É. Né? Tá certo. Então, assim, a gente passou por esse processo todo, são pontos de atenção da cachaça, mas agora, no final, é importante a gente falar para as pessoas, assim, né? A cachaça, ela vem da cana. A cana é uma só, pode até ter qualidades de cana, mas a cana é cana e é uma coisa só. Diferente do vinho, que tem a uva tal, é diferente, né? Porque cada uva tem a sua característica, mas não, a cachaça é só de cana. E aí que a gente vê que tem cachaças com sabores diferentes, não saborizada, mas isso também é uma questão para falar, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Mas está tendo um trabalho, né? Antes se envelhecia mais em tonel de carvalho. Então tinha a cachaça branca, que era a branca purinha, ou então que se colocava ali num tonel de carvalho. Aí tinha essa diferença. Mas hoje a gente vê muitas diferenças de cachaças. Por quê? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, vamos lá. É importante, você falou sobre uva, né, vinho. É uma coisa importante, a gente tem que deixar, são bebidas alcoólicas, mas são diferentes. O vinho é só fermentado. A cachaça é fermentado e destilado. Por isso que a interferência da cana, ela se dá muito na parte da fermentação. Mas quando você destila, então você não tem essa análise muito sensorial. Tem que ser muito criterioso para você observar alguma diferença, certo? Bom, vamos lá. Depois da cachaça feita, o Brasil, até tempo atrás, tomava a cachaça branca e a cachaça amarelinha. Cachaça branca era a cachaça que não ia em madeira, ou se ia em madeira, ou ia em algum recipiente que não tinha troca, né, de madeira com o álcool. E aí ficava aquela cachaça branquinha, purinha, que o pessoal fala. E tinha a amarelinha era envelhecida. Então, e o Brasil inteiro começou a tomar cachaça envelhecida, e essa cachaça era envelhecida no carvalho. E o Brasil não tem carvalho. Né? No planeta tem uma faixa, né, no globo terrestre que tem carvalho. Ali uma faixa nos Estados Unidos e um pouco na Europa ali, que tem carvalho. O resto do mundo, principalmente no hemisfério norte, não tem carvalho. Né? E a gente ficava bebendo a cachaça envelhecida em carvalho. Né? De um tempo para cá, de uns 15 anos para cá, o produtor brasileiro artesanal, ele começou a questionar isso, né? Nós temos madeiras maravilhosas, nós somos o Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem variedade de madeira. E aí começou a surgir, né, os tonéis, as barricas de amendoim, de jequitibá, de amburana, de bálsamo, de ipê. Então são madeiras brasileiras que são fantásticas e que vão dar uma interferência, cada uma de um jeito, né, no destilado. E isso está fazendo um grande sucesso. Nós estamos lá com nove madeiras diferentes e estamos fazendo esse tipo de envelhecimento. Então tem madeira
que dá mais cor, né? Ela fica bem amarela e muita presença, né? Muito sabor da madeira. Tem madeira, né? Como Jequitibá, que ela não dá uma cor muito grande, mas ela dá uma suavizada na cachaça, ainda mantendo o gosto de cana. Então assim, essa variação de madeira, ela vai fazer um trabalho na cachaça que depois de 1, 2, 3 anos, você vai sentir a cachaça, mas vai sentir também o que a madeira pode acrescentar a ela. Então, tem madeira que te dá, como o vinho, né? Vai te dar outras propriedades. Então você tem um vinho de uma uva, Cabernet, mas você sente ali frutas vermelhas, você sente uma torra, até um café. Então assim, a cachaça também está sendo feita desse jeito, entendeu? Então as madeiras brasileiras principalmente estão dando uma chance para a gente diversificar a cachaça envelhecida, né? Então, porque a branquinha é branquinha, pura. Aí, né, cada alambique tem a sua graduação alcoólica, cada alambique tem o seu jeito de fermentar e destilar, então tem essa variação. E quando você envelhece a cachaça, as madeiras vão começando a te dar essa opção, esse leque de opção que é muito interessante. Então aí você pode ter a cachaça envelhecida só numa madeira ou os blends, que aí você vai misturando. Então, no caso lá, a gente tem uma cachaça que é a Labareda, que a gente pega 30% da cachaça envelhecida no Jequitibá e 70% da cachaça envelhecida na Umburana. Junta as duas e forma um blend, história, já dá uma outra... E é um mundo novo aí a ser desbravado, principalmente na área da harmonização, né, da comida com essa bebida. Então, assim, acho que a gente tem muito a trabalhar nisso, né, você como alambiqueiro e eu como cozinheira, de fazer esse entendimento aí na mesa desses produtos, desses ingredientes, né. Agora, Cazé, tem alguma madeira que te encanta especialmente, que você gosta mais? Então, tem duas madeiras que eu gosto muito. Uma é o Jequitibá, porque ele mantém o sabor da cachaça muito presente, então você sente muito gosto de cana. E o amendoim, que é uma madeira rara, madeira difícil de você conseguir barril de amendoim, mas ela também dá uma suavizada e assim... dá uma veludada na cachaça. Então são duas madeiras que eu gosto muito. Mas agora tá tendo um monte de madeira que a gente está investindo, comprando barril, e eu tenho gostado bastante de outras variedades ali. Bom, eu sou muito fã de uma cachaça que chama Quatro Madeiras, que assim, realmente para mim, eu acho que ela tem um gosto e um cheiro do próprio alambique ali, que é uma delícia, né? Aliás, quando você chega ali, que vai onde estão os tonéis de envelhecimento, e eu acho que é esse cheiro da Quatro Madeiras, ele tem o gosto, o cheiro daquele lugar ali, que junta com a cachoeira, tá ali perto, de ter Mata Atlântica. Eu acho que é um conjunto de sensações, na verdade, que me transporta muito lá para dentro do alambique, essa cachaça. Então, o nosso alambique tem essa particularidade. Nós estamos na beira da cachoeira, né, na Mata Atlântica, e ali tem essa coisa também de você ter um dia quente e uma madrugada gelada, né, por causa da cachoeira e da mata. Então isso também deve dar uma influência no resultado final, né? E essa sala que você fala, ela tem esse perfume, porque ali tem acho que 4 ou 5 madeiras diferentes. Então o tonel vai trocando, né? Na verdade, assim, a cada ano, se você não mexer no tonel, ele tem uma redução de 5 a 7%. Então assim, você botou 200 litros lá, sabe que um ano depois ele vai estar 5 ou 7% a menos. Então assim, tem uma evaporação, né? Uma evaporação. Então no nosso caso até a gente põe quando a gente coloca a cachaça ali, a gente coloca numa graduação um pouco maior, para justamente depois ela cair essa graduação. Então tem essa troca e é muito gostoso. Então você vê que tem ainda essa oportunidade de variedade, né? E deixa eu te falar, as pessoas falam assim que a bebida, quando fica muito tempo, fica melhor na garrafa. Isso é verdade?
Então, bom, eu acho que assim, no caso da cachaça, vou falar da cachaça. Se você tem uma purinha, uma branca, uma cachaça branca pura, boa, você vai ter uma cachaça envelhecida boa. Se você tem uma branca ruim, você vai ter uma cachaça envelhecida ruim. Não vai ser a madeira que vai consertar a sua cachaça. Se a cachaça for mal feita, mal fermentada, se a cana não for fresca, se a cana for queimada, tem gente que faz cachaça com cana queimada. Fez cachaça com cana queimada, não tem a menor chance de ser boa. Então assim, o tempo só melhora o que for bom. O que for ruim vai continuar sendo ruim. Mas melhora então? Melhora. Ela dá uma suavizada, com o tempo ela melhora. Então assim, em madeira, você deixando essa cachaça em madeira, ela vai absorvendo cada vez mais propriedades da madeira. Se você deixar ela na garrafa, ela vai amadurecer dentro da garrafa. Né? Não vai perder, se ela for bem lacrada, não vai perder álcool, mas ela vai dar uma suavizada, assim. Né? A gente já tem cachaça lá há 20 anos na garrafa, a gente vê que tem um amadurecimento da cachaça. E Cazé, assim, você tem algum sonho específico com relação à cachaça, de imaginar esse produto no futuro, ou para os alambiques de Paraty? Você pensa em algo coletivo, assim, para o desenvolvimento da cachaça local? Olha, em 99, né, a gente montou a associação que se chamou APACAP. Eu fui fundador da associação, né? Então, assim, eu era o mais jovem na época, a gente foi, né, juntou ali 3, 4 pessoas, fizemos o estatuto e eu acho que esse já foi um passo para a coletividade. Sei que cada alambique vai ter que ter o seu jeito de fazer diferente. Hoje a APACAP, ela está desenvolvendo, né, sempre políticas pelo coletivo. Né? Então a DO é uma ação da APACAP. Né? A DO não é uma iniciativa minha, é da APACAP, não é do Lúcio, do Norival. Então assim, é de todo mundo. Então eu acho que isso acontece. Em relação à minha participação, o que eu penso é desenvolver cada vez mais uma cachaça paratiense ou paratiana, né? Que tenha cada vez mais qualidade, cada vez investindo, né, nesses diferenciais de madeira, né? Tendo lá a visitação como a gente tem, cada vez mais explicativa, mais que as pessoas possam entender o que é cachaça, porque muita gente não entende o que é cachaça, muita gente não sabe nem do que é feito cachaça. Então isso é uma contribuição que a gente dá, já está dando para a cachaça. E assim, o sonho que eu tenho lá em relação ao alambique é assim, a gente deixar para os nossos filhos, né, um negócio promissor que vai sempre crescer. Em relação à cachaça exatamente, fazer os experimentos, acho que isso é uma coisa interessante, que eu gosto de fazer e que eu acho que vai dar um resultado muito grande lá no futuro, que é experimentar as madeiras, o tipo de envelhecimento, tempo de envelhecimento. Eu gostaria muito de guardar algumas garrafas, mas a gente não consegue guardar muito, guardar que eu digo separar, né? Que nem você vai lá naquelas vinícolas, você tem lá aquelas garrafas. As coleções de família. 30 anos atrás. Vamos ver se a gente consegue, né? A gente está sempre correndo atrás do rabo, mas eu acho que é isso. Acho que são vários momentos que a gente tenta ajudar, né? E assim, a gente já conversou sobre isso também, de talvez montar um curso para alambiqueiro lá no Alambique, né? Eu acho que é uma profissão importante também, que não tem um reconhecimento nacional, assim, o ser alambiqueiro, né? Essa profissão, ou então uma escola que você vai lá e aprenda, né?
Então, será que não seria interessante Paraty, que tem essa referência, que já tem, né, toda essa denominação, indicação, e quem sabe agora, você não acha que isso é uma coisa importante? Não, isso é uma coisa importante. Existe alguns produtores dos equipamentos, dos alambiques, né? Existe curso de destilação, existe curso de fermentação, mas fica muito na parte da teoria, né? O que é interessante, seria interessante fazer parte do processo propriamente dito ali, de moer cana, de ver quando o engenho está ali, está precisando de uma regulagem. Eu acho que é isso que falta, porque tem muita gente que aprende até a fazer cachaça nesses cursos, mas quando chega na realidade, né, a coisa não é bem assim, né? Você ter uma fermentação, você sabe, a fermentação, você tem que botar um caldo a tantos bricks, é tudo muito matemático, beleza, mas quando você faz a realidade, quando dá um sol, né, de quase 40 graus, interfere na fermentação. Quando chega da madrugada, cai para 12 graus, 15 graus, isso interfere. Então isso tudo você só aprende fazendo, né? Então é interessante. Agora, o que eu vejo, né, da dificuldade de haver interesse é que essa função, né, de alambiqueiro, ela é muito escassa, né? São poucos produtores e cada produtor tem um alambiqueiro. Então, se você for ver, Paraty são 6, né? Então, cada um já tem o seu. Já tem o seu. Então, assim, você se interessar, então a juventude se interessar por fazer esse tipo de aprendizado, ele fica muito restrito, né? Porque ele aprende, mas vai fazer o quê? Né? Vai montar um alambique, é difícil, mas eu acho interessante. Lá no alambique a gente tenta, né? Eu já ensinei para alguns e agora o Hugo está aprendendo, né? O Hugo é nosso filho, né? E assim, a gente tenta ensinar sim também, né? Mas eu acho interessante que a gente poderia pensar melhor nisso, né? E outra coisa, te incomoda ou não, assim, pensar que venham pessoas fazer alambique aqui em Paraty, outras pessoas venham fazer alambique aqui em Paraty? O que você acha disso? Então, o sol nasceu para todos. Eu assim, não tenho esse preconceito de você montar um negócio que nem o meu, né? Tanto é que o Lúcio, que é meu primo, que também é produtor de cachaça, queria montar um alambique, eu convidei ele para montar do lado do meu, né? Num sítio que era da minha tia, e ele acabou montando lá, sei lá, a 300 metros do nosso. Eu acho que assim, quanto mais produtor tiver em Paraty, mais forte fica o setor. Agora, as pessoas, como você falou assim, tem pessoas que estão vindo de fora, né, essa fala eu identifico que é o quê? Pessoas que não são nascidas aqui, que não têm nenhum vínculo aqui, querem montar um alambique em Paraty. Eu não vejo como problema, né? Agora, eu espero que essas pessoas que venham, né, se forem vir, elas entendam como é a cachaça de Paraty e que façam uma cachaça de Paraty, mesmo não sendo daqui, né? Porque se você vier para uma cidade, se você for para uma cidade que não tem tradição, beleza, né? Você pode fazer do seu jeito. Mas se você vem para uma cidade que tem mais de 200 anos de história de cachaça, que tem todo o envolvimento, né? Paraty virou sinônimo de cachaça, né, no início do século. Eu acho que você tem que respeitar essa tradição, toda essa história, toda essa cultura e fazer uma cachaça paratiense, né? Então isso é importante. Eu não vejo, não sou preconceituoso, né, de ter outros produtores que não sejam daqui. Para mim não tem esse problema. Só que ele tem que respeitar o que está sendo feito aqui, né? Porque a gente tem um lugar de destaque no Brasil. A cachaça de Paraty, ela tem um lugar de destaque. E aí, se vier produzir, a gente tem que entender. Eu entendo que quanto mais produtor de cachaça estiver em Paraty, mais a gente retorna. Paraty dizem que já teve mais de 120 engenhos
Eu discordo um pouco dessa quantidade toda, 120. Mas acredito que uns 50 grandes produtores já tivemos aqui sim. Né? Tivemos depois os outros pequenos produtores. Mas a gente tem aí muita história de ruínas, de antigos engenhos, né? Por aí. Cazé, já está chegando aqui o final da nossa conversa, mas antes de fechar, eu queria que você destacasse aqui quem se destaca desses mestres todos que você conversou para começar a fazer a cachaça e por quê? Então, se eu falar de um só, você está sendo injusto. Então, vou tentar citar aqui cada uma característica que eu observei em cada um. Assim, Seu Ormino, o que eu observei foi assim, ele produzir cachaça num lugar diferente. Né? Por quê? Porque ele produzia cachaça na beira do mar, né? Na Praia da Quita. Então tinha todo esse envolvimento que era a dificuldade, deveria ser muito difícil você produzir naquele lugar. Então eu tirei essa do Seu Ormino. Do Seu Pedro Peroca, né? Que é o Pedro Peroca filho, né? Eu tirei, ele me ensinou até a fazer a fermentação que o pai dele fazia. Eu tirei uma coisa tradicional da família, né? Porque a família é uma família que sempre fez cachaça, aí, pai, avô. Então, assim, tem esse lado tradição, né? Do Seu Cassimiro de Barro, eu tirei, assim, a simplicidade, que era uma coisa, tipo assim, o Seu Cassimiro morreu recentemente com 104 anos. Né? Mas era de uma humildade tão grande, né? Que é simplicidade, né? E assim, ele na época que ele fazia, né? Que ele era um destilador, ele não tinha equipamento nenhum. Então era muito mais na sensibilidade do cheiro, da borbulha, né? Ele destilava numa cumbucazinha de coco, né? Então assim, ele experimentava a cachaça, né? Nessa cuia de coco. Então assim, essa simplicidade, né? Quem mais assim? Seu Nezinho. Seu Nezinho era aquele produtor que ele assim, tinha a perseverança, né? Que o Seu Nezinho, ele era produtor o ano inteiro, né? Então ele sempre passou isso, né? De acordar muito cedo, de olha, tem que alimentar na hora certa, então isso é uma coisa interessante. Tem um que eu não cheguei a conversar, eu sou amigo do filho dele, que é o Alan, mas é o produtor, o Seu Douglas Reid. Do Seu Douglas, eu não entrevistei ele, mas eu ouvindo as histórias dele, observando, eu frequentei a casa dele quando era criança, de ser um cara inovador, porque ele era um inglês que veio fazer cachaça em Paraty, tá vendo aí, ó o preconceito, não tinha preconceito naquela época. Um inglês que veio tentar fazer cachaça em Paraty, e ele fez cachaça, e ele deve ter sido o primeiro, acho que foi o primeiro produtor de cachaça em Paraty que conseguiu mandar a cachaça para fora do país. Então esse intuito empreendedor, né, desafiador também, de mandar para fora, né, de fazer uma coisa com qualidade, mantendo a nossa qualidade, mas fazendo, ousando, né, mandar para fora. Então assim, tem vários, assim, eu posso estar esquecendo de um ou outro aqui, mas são mais ou menos esses assim, que eu lembro, né, de estar aí citando cada um jeitinho. Né? Bom, Cazé, a gente tem que acabar o programa, é uma pena, porque cachaça é bom para bater papo e é um tema bom de conversar sobre também, né? A gente poderia conversar mais tempo aqui sobre cachaça, porque, bom, tá no sangue do paratiense, faz parte da nossa tradição. A gastronomia de Paraty não seria a mesma se a gente não tivesse uma cachaça de qualidade, toda essa história, toda essa tradição na fabricação de cachaça. Eu quero agradecer você por estar aqui comigo nesse podcast, a gente fazendo esse registro bonito, de todo esse conhecimento, né? A gente estava falando outro dia, eu e Cazé, e a gente éramos os mais jovens no meio que a gente circulava. A gente sempre gostou de conversar com pessoas mais velhas, né? Aqui todo mundo que ele falou, eu sei quem é, eu tive de alguma maneira junto também. E hoje a gente já está ficando naquela fase com os mais novos, né? A gente está ficando mais velho perto dos mais novos, né? As coisas vão mudando rapidinho
E eu quero dizer que é um prazer enorme viver essa vida com você, do seu lado, aprendendo, compartilhando tanta coisa boa, tantas conquistas, né? E conhecimento. Acho que tanto você na sua área, né, como produtor de cachaça, e eu aqui como cozinheira do Banana da Terra, seguimos juntos aí nesse aprendizado, né? É isso aí. Eu acho que, assim, a gastronomia, ela envolve muita coisa, né? Então, a minha parte aqui da cachaça, a gente tá no lugar certo, na hora certa, que é Paraty. Então, assim, quando a gente começou a fazer cachaça, a gente talvez não soubesse muita coisa, mas a gente vai aprendendo com os outros. Temos muito para aprender sempre, cada dia que passa a gente vai aprendendo. Mas assim, eu acho que a cachaça é um produto genuinamente paratiense, né? Assim, a gente tem isso muito forte e é isso. Cada dia que passa a gente tentando fazer cada vez melhor, né? Isso aí, gente. Olha, obrigada a você que acompanhou aqui mais esse papo com o Cazé, produtor da cachaça paratiana. Lembrando que o podcast Matrizes da Gastronomia é uma iniciativa do Instituto Paratiano e a gente tem o apoio do Café Paraty, do restaurante Banana da Terra, da Casa Paratiana, da Cachaça Paratiana, da Atami Paraty, da Casa da Cultura de Paraty, da Casa das Meninas Charcutaria Terra e Mar, da Dialeto Documentários, da Escuna Netuno, da Fazenda Bananal, do Fotos Incríveis Paraty, Nova FM Paraty, Paraty Tours, Pousada Literária, Pousada Marquesa, Pousada do Ouro, Sandy Hotel, Restaurante Recanto Caiçara, Paraty Iso. Olha, gente, isso aqui é um pouquinho dos nossos parceiros. E, bom, lembrando também que esse ano todo de 2024 a gente realizou aqui em Paraty as caravanas paratianas, que foram expedições. A gente trouxe convidados, jornalistas, chefes, para conhecerem de pertinho um pouquinho mais sobre a nossa gastronomia, as pessoas daqui, os produtores locais. E é com grande alegria que a gente encerra mais esse podcast e até o próximo.